Glória a Deus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que bom, né? A gente poder começar o dia aí, né? O primeiro dia da semana na presença do nosso Deus, sentindo, sendo envolvidos pela presença, pela glória dele. Como é bom a gente começar, né? A nossa semana ouvindo a palavra de Deus, recebendo a direção de Deus para a nossa vida e tendo comunhão com o Senhor. Que bom que você veio para hoje nós podemos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você e eu lhe peço que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15. A gente já vai entrar aqui no ensinamento da palavra. E eu creio que Deus tem muita coisa boa para nos ensinar hoje, em nome de Jesus Cristo. João, capítulo de número 15, versículo de número 1. João 15, 1. Vamos de corrigida hoje, Pedro. Todos acharam aí Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 1. Espera aí que eu coloquei errado, eu falei para você abrir numa passagem, eu mesmo abri em outra. Aí não dá, né? João 15, 1. Agora sim, vamos lá. Tá, acabei de lembrar que a internet caiu há pouco, por isso a gente não conseguiu fazer a transmissão e estamos gravando o culto para transmitir, para colocar depois, disponibilizar depois. Então a gente vai ter que ir no método tradicional, já que eu não consigo colocar o versículo aí para vocês por causa da internet, mas o Pedro coloca aí e aí eu leio aqui da Bíblia mesmo. Então vamos lá, João capítulo 15, versículo de número 1. Quem achou, diga aleluia. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para o quê? Que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vamos pular um pouquinho, vamos lá para o versículo 8. Aí diz assim: nisto é glorificado o meu Pai. No que o Pai é glorificado? Que deis, pouquinho, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos pular novamente, vamos lá para o versículo 16. Eu estou pulando só para a gente não precisar ler tudo, tá? Vamos lá para o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, deixa a Bíblia aberta aí, vamos fazer uma oração. Pai, em Tua presença nós estamos, eu oro agora, Pai, em favor de cada uma dessas pessoas que estão aqui no culto, que estão ouvindo a Tua palavra, aqueles que vão assistir depois o culto gravado, ó Pai, e que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Ah, meu Deus, a Tua palavra que atravessa a barreira do tempo, Pai, e da distância, que em nome de Jesus Cristo possa alcançar
cada coração. Pai, que a tua palavra se torne viva e eficaz, Pai, no coração de cada um de nós. Vivifica a tua palavra, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, e tenha liberdade de tratar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então a Bíblia fala aqui nesses textos que nós acabamos de ler, a respeito do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Vamos lá, qual que é? Em poucas palavras, que a gente dê fruto, que nós venhamos a produzir. A Bíblia, por exemplo, fala dos frutos de lábios, louvor. A Bíblia fala da gente produzir frutos dignos de arrependimento, ou frutos que provem o nosso arrependimento, uma mudança de vida, uma transformação de vida. A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo e assim por diante. E aqui esse texto, eu acho que é um dos principais para a gente falar sobre frutos, né? E a Bíblia deixa claro aqui algumas coisas que eu gostaria de destacar, não vamos assim nos aprofundar muito aqui, só de uma maneira superficial hoje a gente vai passar por esse texto. Mas, primeira coisa que a Bíblia começa dizendo é estabelecendo cada um no seu devido lugar. E a Bíblia começa dizendo que Jesus é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, é aquele que toma conta da videira, que toma conta dos ramos, dos frutos e assim por diante. E é aquele, então, que recebe os frutos. É aquele que espera os frutos. É aquele que tem direito de receber os frutos. Amém? E aí a Bíblia diz que cada um de nós somos os ramos. Isso não é o pastor, não é o obreiro, não, isso é cada cristão. Cada pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador, então ocupa essa posição. E aí Jesus diz que se nós não estivermos ligados nele, nós não vamos produzir absolutamente nada. Então esses frutos não é um esforço natural. Por um esforço natural nós jamais vamos produzir os frutos. Por uma capacidade natural, nós jamais vamos conseguir produzir os frutos, que nós só vamos produzir os frutos se nós estivermos ligados no Senhor Jesus, que é a videira verdadeira. Quando nós estamos ligados no Senhor Jesus, então nós vamos produzir, e a Bíblia diz que não vai ser pouco fruto, e serão muitos frutos, amém? Frutos, obviamente, bons, frutos, né, que vão não apenas abençoar a nossa vida, mas por que não dizer abençoar a nossa geração, né? Essa palavra que tinha me fugido. A nossa geração. Abençoar os nossos irmãos, abençoar as pessoas que nos cercam. Mas para isso precisamos estar ligados nele. Aí a Bíblia usa, né, o seguinte exemplo. Assim como uma vara que foi arrancada da árvore, ela não tem condições de produzir, assim é aquela pessoa que não estiver ligada em Jesus. Nós só vamos produzir se estivermos ligados no Senhor Jesus. É a única forma de produzir. E aí a gente para e pensa um pouquinho naquilo que a gente já sabe, já conhece a respeito de árvore, né? Não que eu, ou não sei, talvez até tenha alguém mais expert aí na área da botânica, mas pelo menos assim o conhecimento geral que a gente tem é que a raiz vai lá, extrai os nutrientes, os sais minerais, a água, e seja lá mais o que for, que eu não sei o resto, né? Mas extrai tudo que tiver que extrair lá da terra, né? E ela vai levando, então, o caule ali, o tronco, vai levando a seiva até as varas, até aqueles pequenos galhos que estão ligados ali na videira, que estão ligados naquela árvore. E é quando nós começamos a receber, então, aquela seiva, é que aquela vara tem condições de produzir. Se ela estiver sozinha, sem receber a seiva que vem da própria árvore em si, do Senhor Jesus, ela não consegue, não tem capacidade de produzir nada, não tem capacidade sequer
de se manter viva sozinho. Por isso que a Bíblia termina, né, até o versículo 6 que nós lemos, ou 5, termina dizendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Não vamos conseguir produzir nada. E aí a Bíblia continua falando no versículo 8, que nós lemos, que a maneira de nós glorificarmos a Deus é dando frutos, e dando muitos frutos. E ainda fala mais, que é dessa maneira que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Não é pela nossa maneira de falar, não é pela nossa maneira de se vestir, é por dar os frutos. Agora, claro, dar frutos vai interferir na maneira da gente falar, vai interferir na maneira da gente vestir, vai interferir na maneira da gente pensar e assim por diante. Amém? Está me acompanhando? Então, o chamado, propósito, e aí eu li o versículo 16 que fala disso, de propósito, de um chamado. Jesus diz, não foram vocês que me escolheram. Eu acho que eu vou virar crente, viu? Meu irmão, isso não acontece, isso não existe, até porque eu acho que a maioria das pessoas, né, para não falar todas elas, ninguém quer virar crente. Mas um dia o Senhor nos alcança. Um dia a palavra de Deus vem até nós. Fala ao nosso coração, o Espírito Santo de Deus nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, e o amor de Deus que nos constrange, nos leva a nos entregarmos ao Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, e glória a Deus por isso, amém? É ali que começa o processo que a Bíblia chama, olha, fui eu que escolhi vocês, mas depois de escolher, eu que vos nomeei, eu que dei um chamado para vocês, eu que coloquei sobre vocês uma missão. Qual é essa missão? Da gente dar fruto, e o nosso fruto permanecer. Isso é uma figura muito fantástica, porque eu falei alguma coisa sobre isso na sexta-feira, e eu estava meditando um pouco sobre isso, sobre essa questão, quase preguei até sobre isso hoje, mas não foi... não foi a hora ainda, né? Eu fico esperando ali aquela direção de Deus para o momento de pregar, mas eu estava meditando sobre isso esses dias, no sábado, na verdade, sobre o Deus de gerações. O grande problema é que às vezes a gente só consegue enxergar a gente, o nosso tempo, os nossos objetivos, e não conseguimos enxergar que Deus tem algo muito maior do que isso. Eu falava do José, que ele enxerga que aquela posição que Deus coloca ele, não é só para uma realização pessoal, agora eu sou governador. Ele entende o propósito de Deus, e ele diz para os irmãos, Deus me mandou para cá para sustentar vocês, porque Deus tem um propósito nisso. Porque Deus tem algo muito maior, e se você olhar na Bíblia, Deus já havia falado com Abraão que aquilo iria acontecer, que eles seriam subjugados por uma nação, e depois sairiam dali e tal, todo aquele processo, amém? Mas olha que fantástico então, né, isso, a Bíblia diz que o nosso fruto permaneça, porque um dia a gente não vai mais estar aqui nessa terra, mas ainda que, quando chegar o momento, espero que demore bastante, essa é a hora de você soltar um amém, assim, né? E eu espero que demore bastante para isso, né, quando chegar a hora de nós sairmos desta terra, irmos junto ao Pai, então que o nosso fruto permaneça, que ele fique, continue produzindo. E aí é muito interessante a questão do fruto, porque o fruto sempre tem uma semente. Via de regra, o fruto carrega consigo a semente, o poder de produzir ainda muito mais do que simplesmente aquilo. Mas aí a gente vai entrar nisso um outro dia. Bom, entendendo tudo isso até aqui, né, isso que eu falei que ia ser superficial, né, mas, e fui, né, passando assim bem superficialmente por cada um desses assuntos. Cada um desses assuntos daria aqui uma mensagem de domingo, né, mas não é o propósito, vamos só entender até aqui, entendido até aqui, podemos passar então para uma segunda etapa, que eu peço que você vá abrindo a Bíblia em Marcos capítulo 11, para tanto. Marcos capítulo 11. Hoje eu quero falar a respeito de
até o título da mensagem, se você quiser anotar. Disposição para produzir. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Disposição para produzir. É isso que eu e você precisamos ter. Se a Bíblia diz, e nós acabamos de ver isso e de entender um pouquinho sobre isso, que o propósito de Deus para nós é que a gente produza, que dessa maneira que a gente vai glorificar a Deus, que é dessa maneira que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, que foi para este propósito que nós fomos alcançados. Quando Deus nos alcançou, é claro, Ele queria nos salvar, por amor. Mas Deus, ao me alcançar, tinha um plano muito maior do que apenas eu. O plano de Deus era muito além do que apenas me alcançar, mas para que eu possa alcançar também outras pessoas. Não foi isso que Paulo falou? Eu fui alcançado para alcançar. Eu fui salvo para levar a salvação. Vou trocar aqui, né, para não falar salvar, vou dizer para levar a salvação. Então, é isso que nós precisamos entender. Só que para que a gente possa viver isso, glorificar ao Pai, cumprir o propósito pelo qual nós fomos salvos, nós precisamos entender essa questão que a gente estará abordando hoje. Vamos para Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Antes de você se assustar, regalar os olhos aí, calma, deixa eu explicar tudo, né? Porque senão a pessoa diz, ih, pastor, o pastor pediu para abrir lá na figueira que Jesus amaldiçoou. Ih, rapaz, já sei onde isso vai chegar. Calma, respira fundo. Marcos 11, 12, diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira, ó, detalhe importante, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Aí outro detalhe importantíssimo, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí a gente faz uma pausa aqui, porque entra o versículo 15 em diante, que fala de Jesus chegando em Jerusalém. Então Jesus está indo a Jerusalém. No meio do caminho acontece esse fato. Aí Jesus continua, entra em Jerusalém. Aquela passagem bíblica foi conhecida como a purificação do templo, onde eles expulsam os cambistas e tal. E aí, ao retornar no dia seguinte, aí a gente pula essa história e vamos lá para o versículo 19, Marcos 11, 19. Depois você pode ler, tá? Eu não vou ler só para não perder o foco aqui. 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Até aí é suficiente para nós. Opa, vamos entender isso aqui então. Jesus está passando por aquele lugar, e a Bíblia diz que Jesus passando ali, ele teve fome. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Dentro da mitologia grega, né, tinha aquelas pessoas que eles consideravam semideuses, que era 50% Deus e 50% homem.
Isso não se aplica a Jesus. Primeiro que isso não existe, mas enfim, né? Mas Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E assim como qualquer um de nós, obviamente, ele tinha fome, ele precisava descansar e assim por diante. Então, Jesus está passando, está com fome, e aí ele olha assim e vê lá uma figueira bonita, cheia de folhas. E por que esse detalhe é importante? Meu irmão, se Jesus levanta os olhos, vê lá uma figueira seca, será que ele iria até lá? Mas ele vê aquela figueira cheia de folhas. O que são as folhas? Vamos parar e pensar um pouquinho na árvore, voltando aí àquilo que a gente estava falando. Meu irmão, se você, claro que, por exemplo, no outono mesmo, as folhas ali caem e tal, às vezes a árvore fica ali, né, parecendo que está seca e não tem, está com vida. Mas fora essa questão, você olha para uma árvore sem uma folhinha, sem um verdinho, você conclui o quê? Poxa vida, essa árvore está sem vida, está faltando alguma coisa, está faltando água, ou está faltando algum nutriente aqui na terra, está faltando alguma coisa, alguma condição que está fazendo com que essa árvore não tenha vida, não tenha condições ali de produzir. Mas, por outro lado, se você vê uma árvore, né, toda cheia de folhas, as folhas ali verdinhas, você conclui, poxa vida, está com água, está com os nutrientes, ela está saudável, ela tem toda a condição de produzir. O que Jesus enxerga nessa árvore é que ela tem condição de produzir. E aí Jesus vai até ela. Amém? E aí Jesus vai até ela para procurar, mais forte, para procurar? Não. Eu sabia que você ia falar fruto. Mas Jesus não vai procurar fruto. Não, pastor, foi. Não foi. Foi, pastor, não foi. Vamos ler de novo? Está aqui no versículo 13. Diz assim, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, vamos ler todo mundo junto? Foi ver se nela acharia alguma coisa. Te pergunto novamente, Jesus foi procurar fruto? Não. Jesus foi procurar alguma coisa. Agora, claro, Jesus foi até uma figueira, a gente logo conclui, né, que ele está indo procurar fruto. Porém, a Bíblia não diz isso. Perceba que dentro da nossa lógica, ficaria muito mais fácil para a gente, por exemplo, se a gente fosse escrever isso, né, e eu não estou falando aqui de uma questão do Espírito Santo guiando qualquer coisa, mas se a gente fosse escrever um fato como esse, provavelmente, dentro da nossa lógica, da nossa razão, a gente colocaria que ele foi procurar fruto. Só que o Espírito Santo de Deus fez questão que fosse registrado da forma correta, que Jesus foi lá para procurar alguma coisa. Eu não sei você, mas eu já fui defensor da figueira. Alguém já foi defensor da figueira? Eu já fui um defensor ferrenho da figueira. Eu li essa passagem bíblica e por mais assim que eu fosse crente, eu olhava para Jesus e falava, oi Jesus, foi meio injusto aqui com a coitadinha da figueira, hein? Verdade, não é? Ô, o senhor pegou pesado. Por que eu falava isso? Por que eu defendia? Principalmente pelo finalzinho do 13. O que diz lá? Porque não era tempo de figos. Ô Jesus, como é que o senhor amaldiçoou a coitadinha da figueira se não era tempo de figos? Meu irmão, se aqui estivesse escrito que Jesus foi procurar figos, e logo em seguida diz, não era tempo de figos, aí eu concordo. Que tinha alguma coisa meio estranha aqui. Mas a Bíblia não diz que ele foi procurar frutos, diz que ele foi procurar alguma coisa. Meu irmão, e é quando a gente entende essa questão, é que a gente deixa de defender a figueira.
Porque, pastor, Jesus ficou com raiva, né, pastor? Porque Jesus estava assim com fome. Meu irmão, Jesus movido por raiva? Será mesmo? Eu leio na Bíblia que Jesus foi movido pelo amor, pela compaixão. E movido por compaixão, amém? Eu nunca li que Jesus foi movido por raiva. Pelo contrário, a Bíblia diz que, me perdoe agora não saber de cabeça a passagem bíblica, eu até li e esqueci de anotar. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não fazia nada de si mesmo. Mas tudo aquilo que ele fazia porque ele havia visto o Pai fazer. Então essa atitude de Jesus não foi um rompante de raiva, de ira. Não foi simplesmente, né, uma vingança, vamos assim chamar, né, contra aquela figueira. E isso fica ainda muito mais claro, por isso que eu quis ler a passagem bíblica até o final. Isso fica muito mais claro quando Jesus ensina para os discípulos: vocês podem fazer a mesma coisa. Não é isso que acontece quando Pedro chega e diz: Jesus, não é que deu certo? Não é que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou? O que Jesus responde? Tende fé em Deus, porque qualquer. Jesus está dizendo para o Pedro: ô Pedro, não fui só eu. Isso que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. Aí tem as exigências, claro. Tende fé em Deus, qualquer que disser ao monte, ergue-te e lance do mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso está na lição do curso Fé, né? Os 5 passos para a vitória. O missionário explica sobre isso. Então Jesus está dizendo: olha, vocês podem fazer a mesma coisa, não só vocês, ele diz qualquer, que entender os princípios bíblicos pode realizar o mesmo. Então não foi um rompante de raiva, de ódio, de qualquer coisa parecida. Você está entendendo? Então, mas aí surge a pergunta: beleza, pastor, entendi, tá bom, Jesus foi lá procurar alguma coisa, mas o que é que Jesus foi procurar, se não frutos? Meu irmão, entenda, deixa eu só fazer essa explicação antes de eu falar essa parte. Eu sei que uma árvore não tem uma mente pensante. Amém? Que ela não tem uma mente pensante, eu sei. Mas não há como negar que há bom, como diria um bom pentecostal, que há um mistério aqui. Não é assim que eles falam? que há um mistério, que há alguma coisa aqui. Mas o que eu acredito é que Jesus tenha ido até a árvore para procurar. Qual foi o título da mensagem que eu pedi para você anotar mesmo? Que Jesus foi até ela, procurando nela o quê? Disposição para produzir. E eu penso que ainda hoje é o que Jesus procura em mim e em você. Disposição para produzir. Porque nós não temos condições de produzir sozinhos, não foi isso que a gente viu? Não é por um esforço, não é por uma capacidade, por uma habilidade humana. Nós só vamos produzir se estivermos ligados nele. Então o que é que o Senhor procura em nós? Essa disposição para produzir. Pastor, o senhor está querendo dizer que se Jesus tivesse chegado até essa figueira, e se Jesus tivesse encontrado nessa figueira uma disposição para produzir, o senhor está querendo insinuar que aquela árvore assim do nada ia começar a produzir os frutos? Mesmo não sendo tempo de figos, do nada ela ia começar? É exatamente isso que eu penso. Não, pastor, aí também já é demais, né, pastor? E nós encontramos no mínimo 2 precedentes na Bíblia. Amém?
Primeiro precedente, melhor dizendo, que nós encontramos na Bíblia está lá em Jonas capítulo 4, se a minha memória estiver boa, no versículo 6. Que a Bíblia diz que Jonas, após ter pregado em Nínive, os ninivitas terem se arrependido, ele sobe num lugar alto e fica lá torcendo. Manda fogo, Deus. Manda. Lembra até da música. Manda fogo, Deus. Queima essa turma toda. Porque por algum motivo ele não queria que aquele povo se arrependesse. Na verdade, ele não queria nem pregar lá, porque ele sabia que se ele pregasse, o povo ia se arrepender. Mas ele está dentro dele algum fiozinho de esperança, dizendo: Deus, não perdoa esse povo, acaba com eles. Olha que coisa séria. Amém? E aí a Bíblia diz que para Deus dar uma lição no Jonas, ele está lá naquele monte esperando Deus destruir. E ele está vendo que Deus não vai destruir, está ficando bravo, frustrado, indignado e tal. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. O Senhor é um coração mole mesmo, hein? Não é mais ou menos isso a conversa? Interessante que ele só está ali porque Deus é coração mole. Mas ele está acusando Deus. O Senhor sabia que o Senhor ia perdoar, tinha razão, devia ter fugido mesmo. E aí ele está lá e a Bíblia diz assim: e Deus fez brotar uma boboreira que fez sombra para ele. Você acha que o Jonas ficou lá, eu não sei quanto tempo que leva para crescer uma boboreira, mas, vamos dizer que seja aí 6 meses, estou chutando, não sei. Mas será que o Jonas ficou 6 meses lá até a boboreira crescer? Não. Aquela boboreira cresceu de uma maneira sobrenatural e fez sombra nele. E a Bíblia diz que ele se alegrou pela sombra. Oh, mas Deus é maravilhoso, oh, que sombra abençoada. Ele ficou tão feliz que ele foi dormir na sombra. Só que a Bíblia diz que o mesmo Deus que fez a sombra, a boboreira crescer, mandou um bicho que foi lá e feriu a boboreira, ela morreu. E o Jonas dormindo não se deu por conta, de tal forma que o sol começou a pegar nele e feriu a cabeça dele, queimou. Não sei porque eu penso que ele era careca. Não sei porque eu imagino isso, mas enfim, né? Aí queimou a cabeça dele. E aí ele acorda brabo, revoltado, que a cabeça dele está queimada, que Deus está pensando em ter matado a boboreira. E aí Deus fala algo fantástico lá, Deus diz assim: interessante, você está com misericórdia, está com dó da boboreira que você não plantou. E aqui vem um princípio muito interessante que a gente não pode reclamar se a gente não plantou. Amém? Mas deixa isso para outro domingo, deixa isso para outra mensagem, para outro dia. Mas o Senhor diz: e eu não deveria ter misericórdia dos ninivitas que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita? Que não têm o mínimo conhecimento das minhas leis bíblicas e erraram por não me conhecer? E agora que você pregou e por eles me conhecer, eles então se arrependeram, eu não deveria ter misericórdia deles? Você tem misericórdia da boboreira, e eu não posso ter misericórdia de pessoas? Bom, o foco nosso hoje é que aquela boboreira cresceu de uma hora para outra. A Bíblia fala, segundo precedente, que uma certa ocasião está lá em Números 17, eu não vou nem arriscar chutar o versículo, porque na verdade fala no capítulo todo sobre isso, que na verdade um pouco antes já começa a falar sobre isso, que alguns israelitas estavam questionando o ministério de Arão. Não, mas por que só Arão é sacerdote? Não, todos nós somos santos, todos nós somos do Senhor, agora só por que só ele é sacerdote? Aí Moisés diz: não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova com Deus. Vamos pegar a vara do Arão. Deixa eu pegar aqui a vara. Licença um pouquinho. Essa não é do Arão, essa é do Luciano. Mas a do Arão era alguma coisa parecida com isso.
Esse cajado aqui, ia chutar uns 10, mas um pouco menos. Pelo menos 8 anos está comigo, do jeito que está aqui. Tem vida nisso aqui, gente? Não tem. A Bíblia diz que Deus manda com que Arão pegasse a vara dele, cada um dos israelitas ali, referente a cada uma das tribos, pegasse uma vara representando a sua tribo, e lembre-se que era por costume cada um ter a sua vara, e Deus manda colocar o nome de cada um deles na vara, para que não houvesse fraude. E eles tinham que pegar aquela vara e colocar lá diante da arca, lá no Santo dos Santos. A vara do Arão e a vara, cada uma daquelas varas representando uma das tribos de Israel. E a vara de Arão representando a vara de Levi. E eles foram embora. A Bíblia diz que no dia seguinte eles voltam. O que havia acontecido, gente? A Bíblia diz que a vara do Arão, as outras não, estava lá do jeito que estava antes. Mas a vara do Arão havia florescido, só isso, produzido flores e dado os frutos, amêndoas. Meu irmão, se Deus faz de uma hora para outra uma aboboreira crescer para dar sombra por Jonas, não desprezando Jonas, mas por Jonas, né? Se Deus faz a vara do Arão, gente, florescer e dar os frutos para o Arão, para confirmar o ministério do Arão, gente, será que aquela figueira não iria produzir por Jesus? Amém? Mas aquilo que Jesus foi procurar nela, ele não encontrou. Amém? O versículo 13 diz, né? E chegando a ela, não achou senão folhas. Havia vida, havia condição de produzir, a terra deu a ela tudo o que ela precisava, a chuva deu a ela tudo o que ela precisava, o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, proporcionou àquela árvore tudo o que ela precisava, você está entendendo? Havia nela condição, mas Jesus chega a ela procurando alguma coisa e não encontra nada. O que me leva a crer, como eu dizia há pouco, que o que Jesus está procurando é essa disposição de produzir. E aí vamos transportar isso para a minha e para a sua vida. Amém? Meu irmão, será que Jesus está encontrando em nós a disposição para produzir? E aí eu coloco até um parênteses a mais aqui, para produzir para Ele. Porque às vezes a gente, né, tem disposição para produzir para nós. Você está entendendo? Né? Mas será que Ele está encontrando em nós a disposição para produzir para Ele, para o reino dos céus? Para produzir esses frutos que vão glorificar o Pai, que vão provar que nós somos discípulos de Jesus? Amém? E quantas vezes Ele nos deu toda a capacidade, toda a condição, mas nós não temos a disposição para produzir para Ele. Ah, pastor, aí Deus vai amaldiçoar, eu vou me secar, né, pastor? Ficar assim. Bom, eu acho que a gente precisa entender aqui até a maldição que foi lançada. Porque a maldição que Jesus lançou foi a seguinte: nunca mais coma alguém fruto de ti. O que Jesus tirou daquela figueira foi a capacidade de produzir. Se você não tem condições de produzir ao seu Senhor, aquele que te criou, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Deus. De que forma? Através do verbo, da palavra. Quem é o verbo?
Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aquela figueira havia sido criada por Jesus e para Jesus, mas a despeito disso, não tinha disposição para produzir para o seu Senhor. E aí Jesus diz, se você não está disposto a produzir para mim, então você vai perder a tua capacidade de produzir. Não vai produzir nem para você, nem para os outros, nem para ninguém. E quando a gente não tem disposição para produzir para Deus, eu penso que a mesma coisa acontece, a gente simplesmente perde a capacidade de produzir. E vamos nos tornando alguém estéril, ou uma árvore estéril, sem ter frutos. Nem mesmo para a gente. E aí a gente lê um texto, por exemplo, como Ageu, e a gente vai entendendo isso. Que a Bíblia diz lá, vocês se esqueceram da minha casa e cada um corre para a sua. Vocês não querem produzir frutos para mim, vocês querem produzir frutos para vocês mesmos. Aí a Bíblia diz, por isso que vocês comem e não se saciam, bebem e não matam a sede, se vestem e não se aquecem, coloca o seu salário, mas é num saquetel furado. A partir do momento que você não quer produzir para mim, você perde o seu poder de produção. Você está entendendo? Olha que coisa séria isso aqui. Então precisa haver em nós essa disposição, porque tudo que Deus quer é essa disposição. Porque quando Jesus encontra em nós essa disposição, então é Ele que nos capacita a produzir. A figueira por si só não produz, mas se estiver ligado na videira, ela produz. Você quer ver um outro exemplo, para a gente fechar? Dessa vez não vai ser de árvore, dessa vez vai ser de pessoa. Vamos lá para Lucas, capítulo 1. O anjo do Senhor chega para Maria e apresenta para Maria todo o plano que Deus tem para a vida dela. Ô Maria, bem-aventurada és tu, olha, você foi escolhida por Deus. Você vai gerar um fruto, você vai produzir. Você vai gerar um filho. E esse filho será o Filho de Deus. E esse filho que você vai gerar, ele vai salvar Israel, ele vai salvar o mundo. Bom, apresenta ali o plano. Só que a Maria fica curiosa. A Maria diz assim, como é que é isso? Eu entendi, tá, beleza, fantástico, maravilhoso. Todo esse plano que Deus veio, né, me apresentar, fantástico, tremendo tudo isso. Só tem uma coisa. Ela pergunta o seguinte, versículo 35. Lucas 1, 35. 34, perdão. Lucas 1, 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Não, fantástico, beleza, maravilhoso o plano. Mas vem cá, como é que vai funcionar esse negócio se eu nunca tive relação sexual com homem algum? Bom, ela não era nenhuma criança, ela sabia que a única forma de alguém ter um filho, e vamos lembrar que naquela época não tinha inseminação artificial, né? Que a única maneira dela ter um filho era como? Através da relação. Ela diz, mas como que vai ser isso? Aí o anjo diz assim, calma lá, deixa eu te explicar, 35. E respondeu o anjo, disse-lhe, eu acho esse texto muito fantástico, descerá sobre ti, quem? O Espírito Santo, e a virtude, traduzido muitas vezes como poder, e o poder, e a virtude, a capacidade do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus
Nada é impossível. 38. Disse então Maria. O que a Maria falou? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu pergunto, e ela produziu? Produziu. Por que a Maria produziu? Ah, pastor, porque ela era santa, né, pastor? Ah, porque ela sim, né? Meu irmão, ela produziu porque nela houve o quê? Qual que eu te dou a mensagem mesmo? Disposição para produzir, não é isso? Ela primeiro diz, olha, isso não é possível. De mim mesma, não é possível. De mim mesma, eu não tenho condições, porque eu nunca tive relação com homem algum. Aí o anjo diz, não, esquece você. Esquece o que você sabe do homem. Esquece o natural. Não, se você estiver disposta a produzir, virá sobre você o Espírito Santo. Se você tiver disposição para produzir, o poder, a virtude dele virá sobre você. E não é você necessariamente, mas é essa virtude, esse poder que vai levar você a produzir. Você está entendendo? Porque quem sabe, ó a figueira, não é tempo de figo. Ó Maria, mas como que vai ser isso? Não tem, naturalmente, a árvore, naturalmente não tem como eu produzir fruto agora. Pois é, mas não é naturalmente, é sobrenaturalmente. A Maria, Senhor, mas não tenho condições de produzir, naturalmente não tem como. Verdade, naturalmente não. Por isso que vai ser algo sobrenatural. Por isso que o Espírito Santo vai entrar. Por isso que o poder de Deus vai entrar em operação. A diferença é que uma não tinha disposição. A outra houve a disposição. Amém? Meu irmão, se em nós houver a disposição, aí virá sobre nós o poder que nos fará produzir. Amém? Não é algo nosso. A figueira, a vara de si mesma não produz nada, só se estiver ligado no seu Senhor. Só se estiver ligado em Jesus. Aí é o poder dele, é a seiva, é a virtude que vem dele, que nos leva a produzir, que nos leva a gerar. Amém? Então a grande pergunta é, meu irmão, Jesus está vindo até a mim e a você hoje, procurando alguma coisa. Amém, igreja? Se houver em nós o fruto, oh, que bênção. Mas se não houver em nós o fruto, que pelo menos haja a disposição para produzir. Senhor, eu não sei fazer, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, naturalmente falando é impossível. Não foi o que a Maria falou? Em outras palavras, não foi a desculpa da figueira? Gente, eu sei que figueira não tem vida, tá? Não tem uma mente pensante, tá? Na verdade, vida até ela tem, não tem uma mente pensante. Né? Eu sei disso, tá? Não estou ficando doido. Mas você está entendendo o que eu estou falando. A desculpa da figueira não é isso que a Bíblia registra? Não é tempo. Não é hora. Naturalmente não dá. Que o Senhor possa encontrar em nós essa disposição. Senhor, naturalmente não tem como. Pela minha força, pela minha capacidade, não tem como. Mas eu estou disposto a produzir. Senhor, alguém me feriu. Me magoou profundamente. Jesus, eu até já tentei perdoar. Já fiz força para perdoar. O senhor não sabe quanta força eu fiz, mas eu não consegui perdoar. Em mim não há condições. Mas Jesus, em mim há disposição para produzir. Eu quero perdoar. E se o Senhor vier de uma maneira sobrenatural, eu vou perdoar. Você está entendendo? Se o Senhor me capacitar, aí eu vou ter condições de perdoar. Senhor, o Senhor me confiou uma obra nas minhas mãos. Jesus, eu estou simplesmente apavorado diante dessa obra que eu tenho para realizar. Mas eu creio
que ainda que naturalmente eu não tenha condições, forças, mas eu tenho disposição para o Senhor me usar. E se vier sobre mim o Espírito Santo, se vier a virtude sobre mim, aí eu e o Senhor vamos produzir. Amém? E que sempre haja em nós essa disposição para produzir. Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, gente, para nós orarmos agora. Ô, meu irmão, e que você possa abrir o teu coração para Deus e falar sério com o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tenho que ser sincero, eu não tinha disposição nenhuma não para produzir. Mas hoje eu entendi, eu quero produzir para o teu reino. Eu quero produzir para o Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, ó Pai, nesta hora, e meu Deus, nós ouvimos a tua palavra, Pai, e eu creio que o Senhor, de uma forma ou de outra, falou a cada coração, meu Deus. A uma pessoa o Senhor tratou de uma forma, com outra, tratou de outra, Pai, mas nós cremos, ó Deus, que Pai, algo incendiou o coração desta pessoa, e eu tenho certeza que há pessoas que estão orando comigo agora, Pai, dessa forma, com o coração, meu Deus, incendiado por uma fé, por uma convicção, por uma certeza, meu Deus, por um desejo, dizendo: Senhor, eu quero produzir, Pai, eu não quero ser alguém frutífero, eu não quero ser alguém estéril, mas eu quero produzir os frutos, eu quero produzir para o teu reino, Senhor. Alguém, Pai, que está se colocando como Maria e dizendo: meu Deus, não, eu não entendo como naturalmente isso pode acontecer, mas eu me coloco à tua disposição. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías. Oh, e assim, Pai, o Senhor vai poder tocar nos nossos lábios e tirar a nossa iniquidade, e assim o Senhor vai poder colocar a tua palavra na nossa boca, e assim o Senhor vai poder, meu Deus, nos capacitar essa seiva, essa virtude que vem do Senhor, Pai.